A paz do Senhor, querido amado professor, querido amante da IBD, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast do DENEC, uma noite abençoada que preparou o Senhor. Já estamos chegando ao final do nosso trimestre, né? Segundo trimestre do ano de 2022. Hoje, lição de número 10, e mais uma vez acompanhado dos queridos professores para essa roda de conversa com o nosso querido professor Daniel e Hanani. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do Senhor, meu Felipe, a paz do Senhor, irmão Daniel, a paz do Senhor, aqueles que estão nos assistindo. É um prazer novamente estar aqui. Paz do Senhor, Daniel. Pai do Senhor, meu Felipe, Pai do Senhor, irmã Hanani, Pai do Senhor, querido professor, fique com a gente, Deus tem uma porção especial para você. Glória a Deus. Lição número 10, o amor na prática. É interessante que nós temos estudado ao longo dessa lição muitos temas que falam da praticidade do mesmo. Por exemplo, nós tivemos aqui um dos nossos podcasts falando sobre a obediência e a obediência na prática, né? A verdadeira obediência. E hoje, o amor na prática, o verdadeiro amor, de forma que possamos aplicar esse amor no nosso dia a dia, termos os nossos relacionamentos e aplicar esse amor no nosso relacionamento na vertical com o nosso Senhor e na horizontal com os nossos irmãos, e até também falar do amor de si mesmo. Vamos aprender hoje, será uma lição abençoada e mais uma vez enriquecedora. O texto ou a mensagem está em João 13, capítulo 13, versículo 34, que diz: eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Jesus fazendo ali a síntese do amor, ou a síntese do mandamento que retrata o amor na prática para com Deus e para com o nosso irmão. Vamos falar muito hoje sobre a parábola do bom samaritano, né? Que se encontra ali em Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Nós vamos falar muito a respeito dessa parábola, que é tão conhecida. E ouso dizer, não só num cenário religioso, espiritual, mas também secularmente, é muito conhecida a parábola do bom samaritano. Deus tem coisa maravilhosa a nos ensinar mais uma vez. Fica conosco até o final e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Verdade, meu Felipe. E Jesus, naquele momento, foi colocado à prova, né? Quando o doutor da lei se levantou, e a Bíblia é bem clara, né? No livro de Lucas, quando diz que aquele homem se levantou para colocar Jesus à prova, né? E diz que o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna, né? Então, o que foi que Jesus disse, né? Lançou a pergunta, e então o que tem que estudar a lei? E o homem disse, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, todas as tuas forças, né? Ele falou tudo bem dito, né? Bem no seu discurso, bem feito, bem elaborado, né? E aí Jesus disse assim, né? Faça tudo isso e então viverás, né? Então você viverá a vida eterna, né? Ou seja, ele tinha todo o discurso pronto. Aí Jesus disse para ele assim, agora faça, não é? Você tem um discurso pronto. Aí Jesus agora diz assim, faça isso e você viverá, né? Não viva apenas da teoria, viva agora da prática, né? Mas aí o doutor da lei ainda insistindo nessa pergunta, né? Tentando Jesus ainda, quem é o meu próximo, né? Aí Jesus, com as suas sábias palavras, lançou essa parábola do bom samaritano tão conhecida, né? E de Jerusalém até Jericó, esse caminho, essa estrada, eram cerca de 27 quilômetros, nessa estrada que este homem, que a Bíblia nem cita o nome, só diz assim, é apenas certo homem, né? Não cita o nome, não cita de onde ele era, não cita a sua raça, porque isso não era importante, não é? Mas esse homem que sofreu nas mãos de bandidos, mas nessa estrada de cerca de 27 quilômetros, Jerusalém era um ponto mais alto, Jericó é cerca de 800 a 1.000 metros mais baixo do que Jerusalém, era uma estrada íngreme, né? E embora fosse uma das rotas principais dentro da Palestina, mas como ser justamente por ser uma rota principal de destino das pessoas naquela época, acabava sendo uma rota muito fácil para ser alvo de bandidos, né? E ali aqueles bandidos chegaram e atacaram aquele homem, né? E então vieram o sacerdote,
sacerdote ele tinha tudo para alcançar aquele homem, né? Mas passou de largo, né? Veio do levita, que também era um servo, né? Hoje em dia nós tem a moda dos levitas, né? Hoje em dia levita para cá, e não se entende nem que é ser levita na verdade, né? Levita, hoje, a fama é ter o estereótipo de levita, mas o levita aqui acabou passando de largo também, né? E quem socorreu aquele homem, né? Foi um samaritano, a qual era tão recriminado pelos judeus, a quem os discípulos até uma hora disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que desça fogo e queime em Samaria? Quem foi que salvou ali aquele homem, né? Foi justamente o samaritano. E é tão interessante, irmão Felipe, Mahanani, que era tão difícil para um judeu reconhecer que era um samaritano que estava ajudando, que ele não chega nem a citar o nome. Quando o doutor da lei, ele vai responder a Jesus quem foi o próximo daquele homem, ele diz: aquele a quem prestou serviço, né? Aquele a quem ajudou. Ele não conseguiu nem dizer, foi o samaritano. Não né? faz menção à origem, não diz. Ele pula, né? Ele pula essa parte, né? Como era difícil para aquele homem, né? Romper com o seu discurso. Na verdade, a gente vê que ele responde por educação a Jesus, mas que ele não queria responder, né? Porque ele não queria citar. Há uma resistência, né? Para ele poder falar, responder de forma realmente consciente com a parábola. Justamente, porque o evangelho de Jesus é justamente isso, ele é um confronto, né? Ele não é um massageador de ego, ele vem justamente, a palavra do Senhor, ela é uma espada, e espada, meu irmão, ele vai até a divisão da alma do espírito, ela vai no canto certo, né? E Jesus, ele foi justamente do canto certo, e justamente nesse tópico que nós vemos, quem é meu próximo, Jesus, na verdade, ele vai corrigir a pergunta daquele doutor da lei, né? Quando o doutor pergunta assim, quem é o meu próximo? Aí Jesus termina perguntando, quem é o seu próximo? Né? Quem foi o próximo daquele homem? Né? Aí corrigindo, quem era o próximo daquele homem que sofreu aquele atentado? Quem foi o próximo? Quem estava mais próximo daquele homem? Quem foi que ajudou aquele homem? Né? E o próximo foi justamente, o nosso próximo é aquele que não tem nome, que não tem identidade, que o nome não é citado, mas é o nosso próximo. É qualquer pessoa que está perto de nós, que está precisando de alguma coisa, pode ser o nosso próximo. Independente do seu nome ser citado, da sua descendência, da sua raça, da sua tribo, né? É o nosso próximo. Perfeito. Eu acho que o ponto principal aí, irmã Daniel, de dizer quem é o próximo, né? É você levar em consideração que o próximo é aquela pessoa que está necessitando de ajuda, independente de quem seja, né? Se essa pessoa está precisando de sua ajuda e você tem a condição, tem a possibilidade de ajudar, ele se torna o seu próximo, né? Perfeito. Eu queria, antes de voltar a Daniel, te aprofundando aqui no nosso primeiro tópico, eu queria destacar a inteligência desse estudioso da lei, a inteligência dele. Perceba o quão inteligente as duas perguntas dele, que justamente é o que vai permear aqui a parábola. Que a primeira pergunta é: o que devo fazer para conseguir a vida eterna? É inteligente porque há uma preocupação nele em herdar a vida eterna, e ele está perguntando a Jesus, ele quer saber qual é o conceito que Jesus tem a ensinar para ele, porque ele era um homem inteligentíssimo. E a segunda pergunta é: quem é o meu próximo? Né? Mais uma vez mostrando um interesse, uma preocupação. E eu quero deixar cá essa questão da pergunta por ser inteligente, porque aquele homem era um homem muito inteligente, era um homem que conhecia a lei de Moisés, conhecia os salmos, conhecia os profetas, conhecia a Torá, conhecia a Bíblia do judeu, e esse homem ele chega diante de Jesus, e Jesus, conhecendo aquele homem, Jesus sabe que há uma inteligência nele, que há um conceito, uma convicção nele. É tanto que quando Jesus pergunta o que está escrito e como é que ele lê, já é interessante, porque Jesus já querendo saber qual é a interpretação que ele faz acerca das Escrituras, porque para Jesus importa a forma que nós interpretamos, porque há uma
verdade na Escritura. Então, o que preza, o que Jesus leva em consideração não é o meu conceito, o meu interesse, a minha interpretação, é o que, de fato, a Bíblia ou a Escritura transmite. Qual a mensagem, a verdade que a Bíblia transmite? E quando Jesus pergunta como é que está escrito e como é que você lê o que está escrito, perceba que é brilhante a resposta dele. Que amarás o Senhor teu Deus, teu coração, teu entendimento, tuas forças, tua alma. É inteligente. Olha o conceito que ele tem. Está tudo certo, como Daniel falou. Só que aí nós vamos aprender com Jesus que, irmão, sabe, ler, interpretar, conhecer as Escrituras não é o principal passo, é um dos passos. Até quem não é salvo, como esse homem estava numa situação, querendo entender acerca da salvação, ele entendia a lei, ele lia, ele compreendia, ele interpretava, mas mesmo assim havia uma dificuldade, uma resistência para ele cumprir. Então, como Daniel falou, saber não é mais importante do que praticar, também é importante. Eu preciso interpretar a lei na mensagem que ela quer passar, a mensagem que ela quer transmitir, mas diante dessa mensagem eu preciso praticar. E é o ponto que Jesus vai tocar na ferida daquele estudioso. É justamente que ele sabia muito, como Daniel falou, sabia tudo na teoria, era muito inteligente, era muito estudioso, mas faltava um dos mais importantes, que era praticar. E eu acho que tão doloroso quanto Jesus ser confrontado com o exemplo do bom samaritano, é quando Jesus, no versículo 37, diz para o doutor da lei, diz assim, pois vá e faça a mesma coisa, faça como o samaritano fez. Imagine um doutor da lei ouvir Jesus dizendo assim, faça como um samaritano fez. É de esmiuçar qualquer coração orgulhoso, né? É de quebrar qualquer coração duro, dizendo assim, é o samaritano que você rejeita, pois agora é o samaritano que está servindo de exemplo para a sua vida, né? É para você aprender que você não é melhor que ninguém, né? E você, professor, coloque em prática mesmo isso para o seu aluno, porque a essência do evangelho é o amor, né? Jesus, o pastor Abinoam Praxedes, da nossa igreja, ele dizia nas nossas cursos de doutrina, quando era a ovelha dele, ele diz assim, o resumo da Bíblia é o amor, né? E aí, quando a gente vê um cristão que não ama, na verdade não pode ser chamado nem de cristão, né? Porque é a base disso tudo, né? Então, quando a gente encontra essa visão deturpada, um cristão com a visão de preconceito, um cristão que seleciona, isso aqui vai para o céu, esse aqui não. E a gente vê que isso já vai criando esses pensamentos desde a adolescência, viu? Desde muito cedo. Né? Esses pensamentos, assim, às vezes preconceituosos, fulano, não vou chegar nem perto, não merece nem ouvir falar de Jesus. Não, é justamente aquilo ali. E Jesus vai lá e onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. É verdade. Nesse pequeno detalhe, né, que a gente vê das pessoas, é que a gente consegue enxergar o verdadeiro arrependimento e a transformação do evangelho na vida dessa pessoa. Porque se a pessoa realmente está sendo transformada pelo evangelho de Jesus Cristo, a gente vê o amor crescendo na vida dessa pessoa. E como é que se diz? A prática desse amor é justamente o reflexo, né? De que você realmente está sendo transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Você não consegue, quando você é transformado pelo Evangelho, você não consegue amar e não demonstrar esse amor, que é o que Jesus nos mostra, né? Jesus nos mostra através dessa parábola e mostra em várias parábolas que nós já vimos aqui, inclusive durante a revista que nós temos estudado, que o amor de Jesus Cristo, ele nos constrange, né? E nos faz, e quando a gente permite que esse amor entre em nossas vidas, naturalmente a gente vai praticar e demonstrar através das nossas ações, né? Esse amor.
E trazendo para nossa realidade dentro da igreja, né? E a gente sabe que, vamos ser bem sinceros aqui, professores, né? Dentro de meio do adolescente cristão, a gente sabe que tem aqueles famosos grupinhos, né? Dentro dos adolescentes, dentro da sua classe, você já percebeu, professor, que tem aqueles grupinhos, né? Uns que aquela panelinha de um lado, aquela panelinha do outro, mas é uma boa oportunidade essa lição para você ser instrumento de Deus para quebrar esses grupinhos, né? A afinidade é uma coisa, cada um tem o seu grupo que é a maior afinidade, né? Mas a partir do momento que essa afinidade separa completamente, um adolescente que não fala com outro, que se recusa a ter qualquer tipo de relacionamento, certo? É exatamente uma lição dessa que vem como instrumento do céu mesmo para fazer esse tipo de união novamente, né? E uma boa ferramenta que você pode usar até como meio pedagógico dentro dessa para quebrar esses grupinhos, faça um sorteio de um amigo de oração, tem amigo secreto, tem amigo doce, faça um amigo de oração dentro da sua classe, né? Bota o nome misturado ali, não é um que vai orar pelo amiguinho mais próximo, né? Já vai ser um sorteio, né? Então, cada um faz um sorteio, pega no papel, faz a semana orando, fica responsável, de repente, manda um versículo no privado. Se quiser elaborar mais uma coisa, traz um presentezinho, uma lembrancinha na próxima lição, coisa assim, de acordo com as condições que também você achar que tenha na sua classe, né? Mas amigo de oração é 0800, é grátis, né? É Já é uma verdade. oportunidade que você tem, né? Para já começar a quebrar esses grupinhos aí, são tão fechados muitas vezes, né? E a gente colocar isso em prática. Glória a Deus. Estamos encerrando nosso primeiro tópico, né, com o nosso querido professor Daniel Santos, trazendo aí um aprofundamento sobre o primeiro tópico, entendendo, né, a parábola do bom samaritano. Nós podemos compreender nesse primeiro tópico, na parábola do bom samaritano, que o amor é uma virtude do cristão. Não tem como ser crente de verdade sem o amor, porque é uma das virtudes que faz sermos um cristão autêntico, o amor. E um amor, assim como Jesus orientou aquele estudioso, é um amor que nos orienta a amar em 3 direções: amar a Deus na direção horizontal, amar ao nosso próximo na direção amar a Deus na direção vertical, amar ao nosso próximo na direção horizontal, e amar-nos também, amar a si mesmo. Você se amar e saber que você é amado por Deus, você se valorizar, saber que há um projeto de Deus sobre a sua vida, que você é muito especial e não ter nenhum espírito de inferioridade. Então, você, professor, nesse primeiro tópico, trazendo a explicação da parábola do bom samaritano, a parábola se resume muito a essa síntese que Jesus vai trazer sobre o amor, o verdadeiro amor explícito ali naquele bom samaritano que vai socorrer aquele que está caído, e então Jesus vai confrontar aquele estudioso que sabia tanto, mas praticava pouco. E então Jesus nos ensina que nós precisamos, mais do que conhecer, praticarmos esse amor, que é uma virtude que está em nosso coração. Tópico 2, nós vamos adentrar no segundo bloco da nossa lição, número 10, do nosso podcast do DENEC, Amor na Prática. Fizemos aqui uma síntese, né, sobre a parábola do bom samaritano, e agora vamos ver e nos aprofundarmos com algumas ações que o bom samaritano ele vai fazer, que é destacada por Jesus, aonde o próprio Jesus orienta a que o estudioso ele vá e ele faça o mesmo, seguindo o exemplo daquele samaritano que, com tantas ações perante aquele que estava caído, demonstrou um amor realmente de alguém que tem Deus na vida e que é salvo e que tem essa virtude que às vezes está em falta em nosso dia, aonde tem amor de sobra para quem realmente é do nosso convívio, é do nosso grupo, como disse o professor Daniel, mas às vezes falta amor para aquele que está do nosso lado necessitado. A nossa lição, né, nesse tópico 2, irmão Felipe, ele traz um tema bem específico, né? Que é a questão da compaixão, que o amor
né? Ele gera essa compaixão. Então, todo cristão, ele deve demonstrar esse amor. Ele não apenas recebe esse amor que vem de Jesus Cristo, né? Que Jesus ele nos amou, se entregou na cruz para morrer por nós, perdoar os nossos pecados. Mas quando nós somos alcançados por esse amor, como eu já estava falando, nós demonstramos, né, este amor. E essa parábola do samaritano vem também demonstrar esse amor, né, essa compaixão. E é um dos princípios da prática cristã, né, que nós temos que ter, que é não só ler a palavra, mas vivê-la. Não é só saber que tem que amar, mas demonstrar esse amor. E a lição ela nos traz três tópicos, 3 pontos que nós devemos ter para a nossa vida cristã. O primeiro, uma visão atenta e cuidadora do outro. Por que atenta? Porque nós precisamos ver o nosso irmão, nós precisamos visualizar a necessidade que o nosso próximo está passando, né? Nós temos que ter, digamos assim, essa visão espiritual, né? De que o nosso irmão pode estar sentado do nosso lado, muitas vezes no culto, mas ele está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra, está precisando de uma ajuda em alguma coisa, né? E essa palavra do samaritano, ele traz essa questão de que nós devemos saber conhecer o nosso próximo, conhecer a necessidade que o nosso próximo está passando, como o samaritano, quando estava passando no caminho, viu aquele homem caído no chão, viu que ele estava ferido, e foi o quê? Cuidar de suas feridas, né? Foi cuidar dele, ele viu a necessidade daquele próximo, do próximo que estava ali. E ele foi fazer aquilo que estava ao seu alcance. Qual era o que é que ele podia fazer? É cuidar de suas feridas, inclusive ele diz a palavra que ele lavou com vinho, não é isso? O que ele tinha à mão, ele conseguiu lavar e cuidar dele, e levou ele para uma hospedaria onde ele poderia conseguir se restabelecer dessas feridas, né? Então, assim, o que estava ao alcance dele, ele viu. Então, ele teve a visão atenta e teve o cuidado de suprir a necessidade do próximo, né? O segundo ponto é a aproximação. O que seria essa aproximação? É uma coisa que nós estamos passando nesses últimos dias, né? Em questão de mídias sociais, de redes sociais. Dentro da nossa própria casa, muitas vezes, quem tem adolescentes, quem tem crianças, vários filhos, sabe que fica um no quarto no telefone e outro na sala e às vezes se comunica pelo celular, né? Dentro da própria casa está assim, você imagina na igreja. A gente não tem mais aquela comunhão entre os irmãos de sentar, de conversar, né? De ter aquele convívio de união. E a parábola do samaritano, Jesus ele traz esse ponto que nós devemos procurar estar perto, né? O samaritano, ele quando viu o ferido, ele não fez como o levita ou como um sacerdote que passou de longe, ele se aproximou para ver o que é que o próximo estava precisando, o que é que aquele homem que estava caído estava precisando, né? Os outros, eles não tiveram nem essa intenção de ver o que é que ele estava precisando. Então, nós temos que nos aproximar. Como é que a gente visualiza essa necessidade que o nosso próximo está tendo? É nos aproximando, é conversando, é procurando conhecer, é procurando saber, né? Essa parábola do samaritano nos traz isso também. E a terceira, que eu acho que é uma das mais importantes, que é de você agir, né? A atitude concreta é você não só visualizar a necessidade, você chegar perto e conhecer, mas você fazer aquilo que está ao seu alcance. O samaritano, ele foi lá, ele visualizou a pessoa que estava necessitando, ele chegou perto para conhecer mais de perto o que é que precisava fazer, e ele fez. Ele limpou suas feridas e levou ele, né, para se recuperar. Então, nós vemos exemplo de Jesus fazendo isso em várias passagens da Bíblia, né? Lá em Lucas 7, por exemplo, que Jesus ressuscitou o filho da viúva, né? Jesus ele teve compaixão quando ele viu a situação que aquela mulher estava passando. Então,
a gente vê que não é só nós termos o amor de Cristo em nossa vida, mas nós temos que demonstrar esse amor através das nossas ações, né? A Bíblia, ela diz que nós devemos praticar, né, as boas obras, mas a prática dessas boas obras tem que ser um espelho do amor de Cristo em nossa vida. Verdade, Maranhão. E só lembrando, né, nós estamos ainda passando por tempos de pandemia, né? Embora as coisas, graças a Deus, estão melhorando, mas estamos vivendo ainda todos os efeitos de todos esses tempos, né? Ou seja, você, professor, sabe que adolescentes são totalmente dependentes dos seus pais, né? Muitos deles podem se encontrar desempregados, sabe, vivendo realidades difíceis, né? E você sabe como é que é a realidade do seu adolescente? Que ele está ali, mas será que ele está tendo que comer dentro de casa? Como é que está, né? Será que você sabe como é que está a realidade dele? Né? Procure conversar com eles, de repente acionar o departamento social da sua igreja, né? Por quê? Porque você está colocando também dentro da sua vida, praticando justamente essa lição. Não só jogando para o adolescente, né? Mas participando também dessa lição, porque como a gente sempre bate nessa tecla, né? Eles estão ali, mas Deus sabe como é que eles chegam ali, com seus dilemas, com seus problemas, e na escola dominical é uma oportunidade de nós criarmos esses vínculos com eles, e eles serem restaurados também por isso, né? Então, tente conhecer mais profundo, não só a necessidade espiritual, mas muitas vezes a necessidade física deles, né? E será que eles estão se alimentando, estão tendo o que comer dentro de casa, visto que são anos de pandemia que nós estamos enfrentando, né? Seja você também o próximo do seu adolescente, não apenas um professor expositor de aula. Glória a Deus. É interessante, e já tem 2 dicas pedagógicas aí do nosso professor Daniel Santos. Então, você, professor, vai anotando aí, não vai perdendo nada para deixar ser usado por Deus, deixar ser usado por Deus de forma abundante. Eu acho muito interessante, nesse tópico 2, eu queria fazer uma rápida cooperação aqui na fala também da irmã Hanani, nesse aprofundamento do tópico 2, antes de ouvirmos a irmã Hanani, que o terceiro subtópico do tópico 2 fala atitudes concretas. Esse bom samaritano, ele é muito louvado pelo Senhor nessa parábola, porque ele tem atitudes concretas, né? Não fica só em palavras, não fica só em oração, como o Daniel mesmo falou. Literalmente, atitudes concretas, fazer, você conhecer a necessidade e você fazer algo a respeito. Você ora, por exemplo, para quem está longe, que está lá na África, por exemplo, passando necessidade lá. Se eu não tenho algum meio de poder ajudar, eu oro. Mas aqui, o meu irmão que está do meu lado, eu preciso orar sim. Mas a demonstração de amor por ele não é só através da oração, é através da ajuda, da caridade, é através da colaboração, para que através de você, Deus abençoe aquele que está ao seu lado. Então, você, professor, pode sim ter estratégias de, na sala de aula, poder, na prática, realmente evidenciar esse amor. Uma outra coisa que eu acho interessante, o Daniel falou de pandemia aí, na pandemia a gente aprendeu muito sobre isolamento social. Nós ouvimos muito o termo isolamento social, né? Aprendemos, inclusive, nós tivemos que adaptar a nossa forma de viver em comunidade, até quando voltou os cultos, a ter esse isolamento, onde as famílias estavam separadas, onde nos bancos havia uma certa distância social, até no shopping, em alguns locais você ia, mas sempre tinha um distanciamento social. Então a gente aprendeu muito sobre isso. Só que a lição, ela vai na contramão disso, até porque, claro que o isolamento é importante no contexto de pandemia, sim, mas num contexto de amor e prática do amor, não existe isolamento social. Existe você estar próximo, você aproximar-se de quem está, de quem é seu próximo, de quem está necessitado, como foi dito aqui. Quem é meu próximo? É aquele que está necessitado, é aquele que eu consigo enxergar nele a necessidade. E é a visão atenta. Perceba que não é só uma visão, é uma visão atenta e cuidadora do outro. Por quê? Porque o sacerdote viu. Então, o sacerdote tem uma visão, o levita viu. Eles veem e sabem que ele está caído, que ele está no chão,
que ele está ferido, mas a visão do bom samaritano é louvada pelo Senhor, porque é uma visão atenta e cuidadora. É uma visão que vê a necessidade, mas que chega até ele, que chega perto, que chega para estar junto. Então, é muito importante você, professor, destacar esse tópico 2, esses subtópicos que estão aqui bem divididos, bem esclarecidos, para você aplicar e trazer junto com a sua aula algumas estratégias práticas, como já foi falado também pelo nosso professor Daniel, pela nossa professora irmã Hanani, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar de forma abundante. Irmão Felipe, eu vejo até a questão da atitude do levita e do sacerdote de uma forma meio que egoísta, digamos assim, né? Porque eles visualizaram, né, mas não viram vantagem de ajudar. E muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas só ajudam se virem vantagens para si mesmo, né? Só vai ajudar a pessoa que está necessitada, não. Se eu ajudar ela, eu vou ganhar alguma coisa em troca. E a visão do samaritano não é essa. Ele ajuda sem ter nada em troca, né? Então, Pelo o Senhor contrário, quer ele mostrar paga, né, isso. irmã? Ele paga. Pelo contrário, ele dá de si, ele tira do seu bolso, ele se dispõe, né? Ele desviou com certeza da sua rota, que ele devia estar indo para um caminho, foi para outro, para deixar ele no local seguro, né? Para ele ser tratado. Então, assim, nós temos que ver que nós temos que praticar também essa humildade, não esperar sempre algo em troca, né? Ver a necessidade do outro e tentar ajudar sem esperar esse retorno. Verdade. E o local do sacerdote, onde ele atuava geralmente, era no templo, né? Onde o levita atuava geralmente, era no templo, né? Mas fora deles, quem foi que atuou? Foi o samaritano, né? Quantas vezes nós nos limitamos a achar que o serviço do Senhor é no templo, quando estava fora dele alguém necessitado, né? Então, nós precisamos entender que o nosso serviço ao Senhor não se resume às quatro paredes do templo, né? Quantos estão aí fora precisando, né? Então, precisamos levar o amor de Deus, né? Quantos caídos estão, né? Então, vamos achar que precisamos de um microfone para estar no púlpito e achar que ali é a única forma de servir ao Senhor, né? Existem inúmeras outras formas de servir ao Senhor, sim, né? Porque existem várias pessoas que estão caídas, estão sofrendo necessidades, estão padecendo. E Deus quer usar você, professor, Deus quer usar o seu aluno para levantar essas pessoas, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos encerrando aqui o nosso segundo bloco, né? Adentrando aqui já para o nosso terceiro bloco, para o finalzinho. E é interessante porque Paulo ele vai tratar muito sobre o amor. E tem um texto que eu gosto muito, que é quando Paulo está escrevendo aos crentes de Corinto, lá na Grécia, no capítulo 13. Paulo vai dizer que mesmo que ele falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, no capítulo 3, versículo 1 em diante, ele vai dizer que se ele tivesse o dom de profecia, se ele tivesse o conhecimento dos mistérios e de toda a ciência, mas não tivesse amor, de nada adiantaria. Olha que coisa tremenda. E no final do capítulo 13, no versículo 13 do capítulo 13, ele ainda diz que o maior de todos estes é o amor, fazendo referência à fé, à esperança, enfim, porque a gente às vezes tem uma discussão, e você, professor, pode levar isso para a sua sala de aula, uma discussão, eu fui chamado para quê? Eu fui chamado para pregar, eu fui chamado para cantar, cada um fica na sua vocação, cada um fica naquele que foi chamado, eu fui chamado para orar, para evangelizar, mas tem uma vocação que todos nós temos, ou se não atentamos ainda, precisamos entender que precisamos tê-la, essa vocação, que é a vocação do amor, é amar. Eu fui chamado para amar, você foi chamado para amar, todos nós, como cristãos, fomos chamados para amar. Então, que esse amor ele seja evidenciado através de atitudes concretas para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. O terceiro tópico da nossa lição é o amor cristão na sociedade. É interessante porque tem um ponto aqui que essa lição vai trazer que eu acho muito interessante, é um confronto para nós. A lição vai dizer que a gente atenta às vezes, a gente se coloca, às vezes, muitas das vezes, se coloca e pregando, colocamos os outros na condição do levita, na condição também do sacerdote.
a condição daqueles que foram omissos a ajudar. Só que, às vezes, nós esquecemos que, num contexto que nós vivemos, às vezes nós somos os salteadores. Nós somos aqueles que ferimos. Nós não somos nem aquele que foi omisso a ajudar, a praticar o amor. Nós somos aqueles que ferimos e literalmente o ferir é você fazer o inverso do amor. É ao invés de você amar alguém, você roubar de alguém a esperança, a alegria, os sonhos. É quando nós ferimos alguém. E a lição vai trazer esse destaque aqui, que às vezes nós somos como que os salteadores. Nós somos aqueles que ferimos. Às vezes nós somos como um sacerdote, como que o levita, aqueles que são omissos. Mas o Senhor nos encoraja a sermos como o bom samaritano, que é aquele que vê e a sua visão é atenta e cuidadora. É aquele que se aproxima, que não tem isolamento social para ele. Ele chega perto mesmo, coloca azeite, coloca vinho, coloca a atadura, vai carregar sobre a sua cavalgadura. Aquele homem vai pagar na hospedagem e tem mais. Ele paga adiantado e ainda diz, se você gastar mais, pode ficar tranquilo que quando eu voltar, eu ainda vou pagar o que for de despesa. Esse bom samaritano parece muito com Jesus. Eu queria ouvir também depois nosso professor Daniel e a nossa irmã Hanani, mas esse bom samaritano aqui, ele parece muito com Jesus. Porque Jesus foi aquele que se entregou por amor a nós. Quando João escreve no capítulo 3, versículo 16, que porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu filho. Então, perceba que é uma compaixão, como disse a irmã Hanani, mútua de Deus, do Pai e de Jesus, o Filho. O Pai entregou, o Filho quis ser entregue por sacrifício. Então perceba que há aqui uma evidência do amor na prática, que é Jesus se entregando, dizendo: o meu amor não ficou apenas em palavra, o meu amor não ficou apenas em discurso, mas o meu amor foi evidenciado na minha entrega, no meu sacrifício. Eu me entreguei por vocês. Então, que não sejamos como que o salteador, aquele que fere, aquele que tira de alguém a sua alegria, a sua esperança, os seus sonhos. Não sejamos como que o levita, como que o sacerdote, aquele que passa de longe, onde não sente uma compaixão, onde não sente uma... não é piedoso ao ponto de se aproximar, mas que sejamos como um bom samaritano, que está sempre a ajudar. Perceba que o samaritano ele está passando, mas no passar ele não perde a oportunidade de poder praticar o amor. Então, é na nossa rotina mesmo, é no nosso caminho mesmo, é na nossa trajetória mesmo que nós vamos nos depararmos com situações onde o Senhor requer de nós que nós apliquemos o amor e que venhamos a fazer o amor e a amar de forma prática. Não, Felipe, e eu estou falando demais hoje, né? Não, pode falar, professor. Só aí a gente fica se perguntando, né? Mas como é que eu estou sendo então o salteador, né? Como é que eu estou sendo o que estou ferindo a pessoa, né? Quando eu pratico bullying, né? Eu estou sendo uma pessoa que está ferindo o outro, né? Estou sendo como aqueles que assaltaram, que feriram aquele homem no meio da estrada, né? E quantos adolescentes sofrem, mas também são aqueles que praticam bullying também, não é? Através de apelidos que não são adequados, através de chacotas, quando o adolescente participa de rodinhas que são para deturpar a imagem de outros adolescentes. E a gente sabe, né, que na realidade do adolescente tem muitos dentro das escolas, né, e muitas vezes repercute das maneiras mais negativas possíveis. Muitos desenvolvem transtornos depressivos, acontece transtornos mentais que são desenvolvidos quando se comete através das vítimas de bullying, né? Então, a partir do momento que o adolescente ele começa a desenvolver essas práticas contra os adolescentes, né? Se um adolescente que não é cristão já é errado fazer isso, imagina um adolescente cristão cometendo bullying contra as pessoas, né? É mais inadmissível ainda, né? Então, com certeza, se você, professor, perguntar dentro da sua classe se alguém já foi vítima de bullying, com certeza todo mundo vai levantar, né? Ah, eu já fui vítima de bullying, eu já fui... E não é relativizando, porque realmente é algo que é bem comum, né? Mas se você, professor, perguntar, e você já cometeu bullying com alguém, eu tenho certeza que vai ficar aquela pulga atrás de orelha,
e vão ficar lhe perguntando, será que eu já fiz o bullying com alguém? Será que eu já... E você vai perguntando assim, quando você colocou aquele apelido maldoso naquele seu amigo, e você viu que ele não gostou, e mesmo assim você foi insistindo naquilo, e você vai fazendo o adolescente refletindo nas suas atos, nas suas atitudes, né? E aí você vai mostrando, à luz da palavra, tudo isso que o irmão Felipe falou, né? Que, infelizmente, a gente pode agir também como salteadores, né? Mostrando que, querendo ou não, você, às vezes, no seu cotidiano, você deixa passar, né? Você fala alguma coisa que machuca alguém, você faz uma atitude que machuca alguém. A gente vê isso não só nas escolas, nesse meio adolescente, dentro da própria igreja. Muitas pessoas se sentem feridas apenas em você deixar de dar uma paz do Senhor, né? Elas não se sentem amadas e acolhidas. Então, para mostrar para o adolescente que essa questão apenas até de cumprimentar, você cumprimentar alguém que está do seu lado, dar uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dar uma paz do Senhor quando chega na igreja, né? Até isso já ajuda. Verdade, glória a Deus. Nós temos aqui, queridos professores, no final da lição, quase na conclusão da lição, um auxílio pedagógico, né, que o nosso querido professor Daniel, já abordou aí, que é uma orientação, uma dica para que você, professor, uma sugestão, para que você, professor, possa promover um fórum de debate na sua classe, na sua sala de aula, no final da lição, quando estiver ali encerrando, antes de chegar na conclusão, você promover um fórum de debate, de repente em grupos coletivos, de repente em duplas, para compartilharem situações um com o outro, de bullying, sobre o bullying. Como o Daniel falou, não é relativizando realmente, é uma situação. A irmã Nani, por exemplo, é mãe e está nesse contexto social no dia a dia. Nós acompanhamos também como professores, como líder de mocidade, na nossa rotina, até nos telejornais. A gente vê muito hoje nas redes sociais, se fala muito sobre a questão do bullying, e o bullying realmente é algo que é presente em nosso dia, e com certeza todos nós podemos ter passado por algum momento ou outro por uma situação como que essa. Então, esse fórum de debate, ele vai estimular, que é justamente o seu objetivo nesse terceiro tópico, é encorajar os adolescentes, porque apesar da idade, eles não estão isentos dessa responsabilidade. É uma coisa que você precisa frisar muito, você, professor, mesmo sendo adolescente, há sobre ele uma responsabilidade de amar e de praticar esse amor, e você precisa, nesse fórum de debate, encorajá-los a praticar esse amor, seja, por exemplo, aquele que é testemunha de um bullying. Não foi comigo, então deixa para lá. Não foi comigo, então não preciso fazer nada. Não foi comigo, então não tem para que eu me meter aí nessa situação. Pelo contrário, não é da responsabilidade. Pode falar, irmão. Aí vai fazer que nem o sacerdote e o levita, vai passar de lado, né? Que nem o levita. Aí vem e passa de lado. É como você diz, o viajante caído não era a responsabilidade do bom samaritano. E se você for achar justificativo, sempre vai ter. Talvez pegou o horário errado, talvez era um atalho, porque não foi por outro caminho, mas não tem justificativa para quem está necessitado. Há sim uma responsabilidade sobre você de praticar aquilo que está dentro de você, que é o amor. Então, nesse fórum de debate, você vai estimular o seu aluno ou adolescente, acaso ele seja testemunha de um ato de bullying, por exemplo, ou outras situações, ele ser justamente um ponto de apoio para aquele que sofreu bullying, refletir a imagem de Cristo, de compartilhar o amor, abraçando, chegando perto, ajudando para que aquele libere o perdão. Literalmente, você vai encorajá-los a passarem por esse processo. Então, o que devo fazer quando testemunho um bullying? E o segundo aspecto do fórum de debate e se for comigo, como devo agir ao sofrer bullying? Após ouvi-los, você atentamente vai relacionar algumas respostas e a seguir vai dizer o seguinte: em caso de testemunhar o bullying, não seja omisso, não seja como o sacerdote o levita, mas ofereça apoio e solidariedade àqueles que estão sendo perseguidos. E se forem alvos de bullying, orem ao Senhor
procurem a ajuda de um adulto responsável e não permita que esse episódio faça você pensar que não tem valor. Lembre-se, Deus te ama. Então, olha que maravilhoso. Você tem as dicas pedagógicas do amigo de oração que o nosso professor Daniel trouxe. Tem a dica pedagógica de você trazer para dentro de sala de aula a prática do amor, podendo ajudar aquele que está necessitado. E tem também o fórum de debate. Então, não falta aí estratégia, não falta aí sugestões de auxílio pedagógico para você, professor, encorajar o adolescente. Lembrando sempre, irmão, nosso querido professor Daniel sempre fala isso, que não é porque é adolescente que a gente vai passar a mão na cabeça e vai isentar de muita coisa. Pelo contrário, é mostrar para eles que, mesmo sendo adolescentes, mesmo na pouca idade, eles já podem praticar o amor, porque o amor é para o próximo e o próximo está ao nosso lado, necessitado, e não podemos ser omissos. Há sim uma responsabilidade em nós de praticar esse amor, porque é o mandamento, é a síntese do mandamento, é o amor. Você quer ser salvo, você quer ser um crente feliz, quer ser um cristão autêntico, então siga o mandamento do amor. É preciso amar, é necessário amar ao próximo como a nós mesmos. Amém? Amém. Devemos seguir o exemplo de Jesus, né, irmão Felipe? Jesus que foi o nosso maior exemplo de compaixão e de demonstrar esse amor. Né? Vamos mostrar ao nosso adolescente, ao aluno, de que se seguir os passos de Jesus, você já está bem caminhado, né? Bem caminhado para conseguir praticar ou para conseguir o sucesso, digamos assim, no ato da prática do amor, da compaixão ao próximo. Glória a Deus. Pois é, para encerrarmos, né, as redes sociais, às vezes transmitem esse amor autêntico, esse amor verdadeiro, quando na verdade estamos tão próximos nas redes sociais, porque eu sigo ele me segue, fica stalkeando, né, o outro, acompanhando, seguindo, sabe da vida, sabe de tudo, mas às vezes na prática, na vida real, na vida virtual, falta o amor. Então, o Senhor, ele nos encoraja, Jesus nos encoraja a seguirmos, como a professora Hanani falou, os seus passos, a praticarmos o amor, porque aquele que está caído é uma oportunidade do nome do Senhor ser glorificado, e o Senhor quer usar você para, na prática do amor, poder glorificar o nome do Senhor. Então, queremos desejar a você, professor, na lição de número 10, uma abençoada aula, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Mais uma vez estivemos aqui, que momento abençoado, passou rápido, o nome do Senhor foi glorificado e podemos aprender uns com os outros. Muito obrigado por estarmos juntos, irmã Hanani, irmã Daniel. Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe, professor. Sua aula vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Também agradeço. E que Deus abençoe a todos aqueles que assistirem essa aula e que nos ajude, né, a próximas aulas estarmos aqui reunidos novamente para aprender um pouco mais. Glória a Deus. Esse foi mais um podcast do DENEC, da Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, lição de número 10. Que Deus abençoe, uma aula abençoada e até a próxima, em nome de Jesus.